Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, a nossa sexta live da FLZ4. Gostaria de agradecer aí aqueles que estão nos assistindo e também, obviamente, contar com a participação de todos, com perguntas, comentários, questionamentos, enfim. E gostaria, obviamente, de apresentar os nossos convidados. Então, vou pedir para o Leandro compartilhar aí na tela os nossos convidados. Então, vamos apresentar o doutor José Renato Romero, mestre em Ciências Morfológicas pela USP, doutorando em Ciências da Saúde, professor universitário de várias instituições de ensino aqui no estado de São Paulo, Universidade de Guarulhos, UNASP, Unip, uma carreira bastante intensa academicamente falando, e também salva-vidas pelo Corpo de Bombeiro. Então, seja bem-vindo, Zé Renato, e gostaria de apresentar a doutora Andréia Sanches Navarro Pecoraro. A Andréia é mestre em Ciências da Reabilitação, 20 anos de experiência clínica com hidroterapia, atuou na ACD e no Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein. Gostaria de agradecer de antemão a presença de vocês, né? E, obviamente, para a gente iniciar o assunto, dizer que a fisioterapia aquática ela é uma especialidade reconhecida pelo COFITO em 2014. Ela foi reconhecida pela Resolução 443, de 3 de setembro de 2014, mas, obviamente, que essa história, né, ela vem muito antes de 2014, né? Contando aí toda a linha do tempo, né, de profissionais que atuaram com piscina terapêutica. E aí a especialidade, né, ela foi batizada, entre aspas, com o nome de fisioterapia aquática, e hoje a Associação Brasileira, né, de Fisioterapia Aquática, a BFA, que ela rege, né, o título de especialista em fisioterapia aquática no nosso país. E o presidente é o doutor Rogério Antunes, um grande amigo, né, lá do estado de Pernambuco. Ele reside em Recife, um empreendedor, professor, acadêmico e que tem uma trajetória muito bonita na fisioterapia aquática. Então, gostaria de iniciar perguntando, né, para vocês realizarem uma abordagem da experiência clínica, né, de cada um de vocês com a fisioterapia aquática. Quais clínicas da fisioterapia podem ser beneficiadas com a fisioterapia aquática? Então, vou passar a palavra, ladies first, né, para a Andréia Navarro. Andréia, é um prazer revê-la. Trabalhamos juntos durante um período lá na Unibud, de 2000 a 2002, pelo menos que foi o período que eu fiquei, né? Então, faz bastante tempo, mas parece que foi ontem, não é verdade? Obrigado, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos, né, primeiramente. E amigos de profissão. Eu acho que a abordagem da fisioterapia aquática, ela engloba todas as áreas, né? Ortopedia, pediatria, neurologia, reumatologia. E dentro da minha prática clínica, eu me formei e uma professora no meu estágio falou assim: você tem mão para piscina, hein? Eu tava lá na água e tal. E eu falei, vou ver. E aí eu comecei a pesquisar, tal, fiz um primeiro curso, foi de Hello Week. Do nada, assim, não trabalhava com isso nem nada. E aí eu gostei e levei meu currículo para a ACD. E assim que eu me formei, já entreguei e fui chamada. Então eu devo toda a minha experiência inicial assim com a ACD, que me pagava cursos maravilhosos. Toda semana tinha um curso sobre a área neurológica, no caso, né? Também tinha a abordagem ortopédica dos pós-cirúrgicos e tal, e todo o protocolo. E depois, eu fiquei 8 anos lá, e depois eu fui pro Einstein, né? E fiquei 6 anos, 6, 7 anos. E hoje eu trabalho na área da fisioterapia, tanto na parte aquática quanto em solo. E eu adoro falar sobre esse assunto, acho que é a minha paixão. Legal, Andréia. Zé Renato, seja bem-vindo, conta um pouquinho aí da sua história com a piscina terapêutica e as especialidades aí que você mais atuou durante esse período. Uma boa noite a todos, professor Eduardo Filoni, professor Leandro Lazareschi e a doutora Andréia.
onde nós tivemos a oportunidade de fazer o curso juntos. Se eu não me engano, em 2002, alguma coisa por aí, né, Edu? Isso, eu não lembrava. No Rio de Janeiro, e por uma ironia do destino, estamos aqui agora na mesma telinha aqui, né? Não vamos falar na mesma mesa, estamos dividindo aqui uma live nesse novo modo de viver, né? A minha história com a Hidro, ela começou um pouquinho antes da formatura, onde eu estagiava em uma clínica, onde essa clínica tinha parceria com a academia, e eu comecei a ajudar a fazer os atendimentos dos pacientes nessa academia, onde os pacientes eram drenados para essa academia, né? E logo depois que eu me formei, eu acabei assumindo essa academia, acabei abrindo outras academias também para fazer os respectivos atendimentos, e a coisa começou a andar para um caminho, né? Que eu me senti na obrigação, né, de estar num ambiente onde requer que você faça outros cursos, a universidade ela não te prepara o suficiente para que você consiga atender com muita propriedade. Você consegue atender um paciente, mas você tem que cada vez mais galgar conhecimento para ter mais sucesso, né, nas suas terapias. Então, eu fiz cursos lá na ACD, fiz cursos na Santa Casa, fui fazer alguns cursos fora do estado de São Paulo, como o Haloic mesmo, no Rio de Janeiro, e todos os cursos que eu fiz, né, acabou me ajudando muito. Um deles foi o próprio curso de Salva-Vidas. Então, eu acabei fazendo uma imersão no que diz respeito à terapia aquática, e aí acabou aparecendo um convite para que eu cobrisse uma professora na licença maternidade no setor de hidroterapia da universidade. Essa professora acabou não retornando para o setor, ela foi para o outro setor no solo, e eu acabei ficando aí mais de 15 anos sendo supervisor de estágio nessa universidade, e dessa universidade acabaram aparecendo outras instituições, né, onde eu tive a oportunidade de também trabalhar com hidroterapia, e paralelo a isso, dando cursos, viajando, dando cursos, dando aula em pós-graduações. E quando se fala, né, em atendimento, nas áreas de atendimento, a piscina ela é muito ampla. Assim como a Andréa bem falou, nós podemos atender pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos, pacientes reumatológicos, e aqueles pacientes trabalhados em grupos, né, grupos de idosos. Nós tivemos grupos com deficientes visuais, grupos de fibromialgia. Então, a piscina ela é muito ampla, né? A área de atuação da fisioterapia ela é muito ampla, e a hidroterapia não é diferente. Ela acompanha também esse rol de pacientes que a gente consegue atender. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Leandro Lazzareschi, gostaria de citar o nome da Márcia Cunha, né, que além de ser nossa professora, ela de fato foi uma desbravadora aqui no estado de São Paulo, né, quando se fala em hidroterapia. Rita Labronice. E, com certeza, e a Rita Labronice, né, elas até hoje são parceiras lá na Faculdade de Medicina do ABC, e eu, graças à Márcia, que acabei também entrando no mundo da hidroterapia, né, eu fiz um curso de BRHs, fiz um curso de Hello Week com vocês, lá com o Johan no Rio, também estava nessa turma, né? E depois eu fui com isso galgando uma carreira dentro das universidades com piscina terapêutica. Eu quero passar a palavra para o Leandro, né? O Leandro, meu parceiro aqui de live, também com uma experiência de 20 anos, atuou na CD e também no Albert Einstein, assim como a Andréa, para falar um pouquinho dessa trajetória, né, em relação à fisioterapia aquática na sua carreira. Bom, Edu, obrigado. Obrigado, Andréa, pela presença, Zé Renato. Eu acho que hoje aqui nós vamos ter aí um bate-papo muito bacana, porque conheço a Andréa há muito tempo, né? Nós nos formamos juntos, né? Então temos aí uma trajetória muito bacana, profissional, acadêmica, né? E eu acho que a minha trajetória é muito parecida com a da Andréa, né? Começou na época da faculdade, né? O meu TCC, eu tive como orientadora uma grande professora, Andréa Scarlato, né? E na época também conheci uma outra que hoje também é uma grande amiga, Rafaela Ocano Jimenez, né? Ambas atuavam na CD, e aí a Andréa topou, né, me orientar,
Na época eu fiz um trabalho falando da parte do desenvolvimento neuropsicomotor com crianças na água, porque eu já atuava na piscina pela minha formação anterior como educador físico, professor de educação física. E de lá para cá, tive uma trajetória na ACD, né, muito bacana, lá junto com a Andrea, também trabalhamos juntos lá no Hospital Albert Einstein, né, no mesmo setor, e assim, nós conseguimos vivenciar, né, acho que dois nichos muito interessantes, né. A ACD é uma grande escola, sou muito grato pela minha passagem na ACD com meus colegas, um aprendizado muito grande. Nós tínhamos lá pacientes que vinham praticamente do Brasil todo, né, e era um atendimento, né, com bastante qualidade, e como a Andrea falou, a ACD, sou muito grato a ela, porque ela também me proporcionou, junto com a Andrea, né, muitos cursos de formação. Então, não é à toa que a ACD é uma referência nacional em termos de reabilitação neurológica. E também tive o convite para ir para o Albert Einstein, né, lá no Hospital Israelita, mais precisamente para o Centro de Reabilitação, onde nós também foi uma grande experiência, porque eram atendimentos para todos os nichos, todas as clínicas. Então nós tínhamos pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos, pacientes reumáticos, alguns idosos, pacientes mais graves, né, pacientes mais críticos, e também foi uma grande escola, né, muitos cursos, o Hospital Albert Einstein nos proporcionou, né. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a Fátima Gobi, que foi a minha primeira coordenadora no Einstein, a Leni, Cláudia Thalerman, né, Raquel Cacerta e toda a equipe lá, fizemos grandes amigos, né, então, e também, né, paralelo com as universidades, né, na supervisão de estágio de hidro, com cursos e etc. Então aí eu e a Andrea temos, acho que uma linda e grande história profissional juntos aí, sou muito grato a ela também pelos aprendizados e pelos puxões de orelha. Legal. Você comentou de neuropediatria, né, e de crianças. Eu já gostaria de entrar no próximo assunto fazendo essa abordagem. Lá na Uninove eu trabalhei durante aproximadamente 8 anos na piscina terapêutica e 10 anos no total, né, na empresa. E nós tínhamos um trabalho com um grupo de prematuros, né? O Zé também fez uma abordagem aí com grupos, a possibilidade. A professora Renata Calles Franco fazia toda a triagem no Hospital do Mandaqui, com crianças que tiveram essa história de prematuridade, né? Fazia uma abordagem com as mães, com o estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor, e essas crianças eram drenadas para uma abordagem na piscina terapêutica. Lá na ACD, Andrea, qual era o perfil de atendimento? Qual era o mais comum, pensando em sequelas neurológicas? Nossa, vocês não têm ideia, era tudo que você possa imaginar. Um caso no Brasil estava lá. Então, assim, mielomeningocele tinha bastante. Inclusive, eu fui até chefe de clínica, que falava, né, Leandro? Isso, chefe de clínica. Da equipe de mielo. Depois tinha muito traumatismo crânioencefálico, então uma época eu também trabalhei com adultos, e a gente participava desde da abordagem de toda a equipe, né? Então ia o fisiatra, ia o ortopedista, ia a fono, TO, físio, nutri, todo mundo para avaliar se esse paciente era indicado para aquela terapia. Então, no caso da piscina, eu avaliava esse adulto, né, era muito adulto lá, se ele tinha condições de evolução, né, se tinha algum objetivo lá dentro da água. Tinha muita paralisia cerebral, então desde o estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor até os pacientes pós-cirúrgicos, também tinha bastante. Muito lesão medular, né, aí, na lesão medular, a gente brigava um pouquinho com a equipe da educação física, como que a gente falava lá? Que era a equipe da natação, na verdade. A natação, na CD. E aí ficava meio essa briguinha aí, o que ia fazer com esse paciente, a gente indicava para a natação muitas vezes. Ou a evolução desse paciente ia para a natação.
Ô, Andréia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou das encefalopatias crônicas, as sequelas de paralisia cerebral, e aí eu queria gerar aqui uma discussão em relação à classificação tônica dessas crianças, né? Quando você fala da abordagem no paciente espástico, é muito comum, né? Mas eu queria saber da sua opinião em relação da sequela de ataxia, nessa classificação tônica, e a abordagem no ambiente aquático, e o paciente com coreotetose, já só para a gente discutir um pouquinho essa classificação tônica e como que é essa abordagem, como que vocês faziam essa abordagem na CD? Fala um pouquinho da classificação? Dos pacientes com coreotetose. A gente tinha pacientes com esses dois, tanto paciente espástico, coreotetoide, era atáxico, e eu lembro, o Leandro, a gente olhava para o outro e falava, o que nós vamos fazer agora? Porque era água para tudo quanto é lado, espirrava, lembra, Lê? Eram 12 fisioterapeutas na piscina, era um setor muito bacana, a piscina era grande, então você imagina, 12 profissionais, né, na piscina, com 12 pacientes, né, de 10 a 12, porque tínhamos alguns atendimentos que eram pequenos grupos, né, e como a Andréia falou, desculpa até cortar, né, mas até aproveitando o gancho da Andréia aí, como a ACD é uma referência nacional, então nós tínhamos pacientes, e na época que nós estávamos lá, né Dé, a ACD não tinha tantas unidades espalhadas pelo Brasil. Então, muito se centralizava lá na unidade de Ibirapuera, né? É verdade. Então, assim, nós tínhamos pacientes que às vezes passavam 2 dias viajando para passar lá por uma avaliação da equipe médica, passar por uma avaliação que nós chamamos de avaliação global, né, com todas as clínicas, e aproveitava fazer, às vezes, até uma orientação na hidro, né, para passar para o profissional, para o colega da outra cidade, ou às vezes um pós-operatório. Então, nós tínhamos realmente lá, a clínica infantil era realmente, como adulto, a clínica adulto também, nós tínhamos diversas particularidades. E aí nós tínhamos, né, na ocasião, acredito que até hoje também se perpetue isso, cada clínica tinha o seu coordenador, né, então a Andréia era coordenador, né, era coordenadora de uma clínica, né? Então todas as discussões eram focadas nessa clínica, nesse coordenador, e o interessante é que a discussão era multiprofissional, né? Então a gente tinha nós que éramos da fisioterapia aquática, tinha a equipe de fisioterapia de solo, terapeuta ocupacional, então assim, tinha uma troca muito grande em prol do paciente. Então muitas coisas que eram feitas na hidro, né, tinha uma participação, um comentário, uma discussão clínica com a equipe de solo, com a terapia ocupacional, até mesmo com o fisiatra. Então, assim, eram todos os setores onde o paciente participava integrados, né? E nós tínhamos até, acho que a Andréia lembra também, das terapias conjuntas, né? Que era físio mais TO dentro da água. É verdade. Isso depois no Einstein também tinha. Isso. Mas voltando para o paciente que você perguntou, do coreotetoide e tal, a água, eu no início eu não era chefe de nada, eu atendia tudo que aparecia, como muitos dos nossos alunos hoje é assim. E assusta um pouco, porque você fala, será que vai estimular demais? Vai aumentar o tônus? Será que vai reduzir? Então, assim, dependendo da sua manipulação no momento, de quem estava do lado, se tinha muito barulho, óbvio que todos esses fatores externos influenciavam, mas a água, para esses pacientes, ajudavam muito mais do que atrapalhavam. Era difícil, mas o trabalho que você conseguia ali, o resultado que você conseguia era benéfico, né? Então, conseguia dar uma adequada do tônus, você conseguia trabalhar um pouco da marcha, posturas, mudança de postura e fortalecimento, você conseguia várias coisas, apesar dessa dificuldade do tônus na água, né? Porque a água era ali um facilitador e às vezes atrapalhava. Então... Sim. Zé, quer complementar alguma coisa em relação a essas classificações tônicas e a abordagem no ambiente aquático? Microfone, Zé.
microfone está fechado. Aí, agora sim. Ok. A nossa abordagem na universidade, eu falo da universidade porque foi grande parte da minha atuação, trabalhar no ambiente universitário, onde nós tínhamos os alunos e os pacientes, né? A maioria dos pacientes carentes, né? Que às vezes deixavam, às vezes, de pagar aí um pão para a criança para poder pagar a condução para chegar até a instituição. Então, nós atendíamos todos os tipos de paciente. Por mais que nós imaginássemos que talvez aquele ambiente fosse um ambiente com uma difícil estabilização, porque vejam, né, eu sou grande, eu tenho 1,90 m, né, então eu tinha uma facilidade muito grande para lidar com esse tipo de paciente, embora a gente sabe que o controle motor dele é difícil de se estabilizar, mas eu não podia esquecer que não era eu que fazia o atendimento, né, eu supervisionava esse atendimento, eu ficava do lado do aluno, mas eu tinha aluno de 1,50 m. Hoje, o nosso perfil de alunos da fisioterapia, eu arrisco a dizer que 80% são mulheres, né? Então, o histórico da fisioterapia traz isso. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão, né? Aquele paciente, será que é adequado para aquele terapeuta? Será que o ambiente que eu estou, será que aquele ambiente é adequado para aquele paciente? Então, nós tínhamos, né, várias aí vertentes que nós tínhamos que prestar atenção para tentar trazer uma melhor qualidade de vida para todo mundo, não só para o paciente, mas para o aluno em si também. Porque nós tínhamos que tentar tornar aquele ambiente agradável, aquela experiência agradável para o aluno, para que ele tivesse sucesso na continuidade do estágio e depois que ele saísse. Porque o ambiente aquático ele é um ambiente que ele já, por vezes, desfavorece muito a entrada do aluno na piscina. Por questões culturais, a pessoa tem vergonha, a pessoa tem medo, é uma pessoa que muitas vezes não sabe nadar. Então, muitos alunos viravam e falavam assim, professor, como que eu vou fazer estágio de hidro se eu não sei nem nadar? Então, quando eu tinha que escolher que tipo de paciente ia fazer, né, a terapia com determinado terapeuta, eu já fazia toda essa análise. Muitas vezes a gente tinha que trazer o pai, o irmão, a mãe para dentro da piscina, para fazer toda a adaptação da criança, né, com o meio aquático, para depois vir para a mão do terapeuta. Às vezes nós pedíamos para os pais, né, trazer um CD, na época era CD, hoje não tem mais CD, né? Mas fala, mãe, traz um CD de uma música que acalme. Né? Por mais, então, que o paciente fosse um paciente, um coratetoide, né, que no ambiente aquático, como a Andrea começou bem o discurso dela, né, era água para tudo quanto é lado, né? Então nós tínhamos que tentar amenizar isso aí, porque a piscina ela favorece essa questão. Então, a água quente, se é um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais acolhedor, a criança tende, não é uma regra, né? Tende também a entrar mais nessa questão de diminuição desse tônus, diminuição de movimentos involuntários, a partir do momento que você consiga direcionar a terapia para que ela caminhe nesse sentido. Né? Então, não colocar uma música muito agitada, não fazer movimentos bruscos para que não desperte, né, o tônus muscular de uma forma muito abrupta. Então, assim, tem muitas variáveis para a gente poder analisar, mas certamente, era via de regra, né? Não perder o paciente. Não perder o paciente, porque já era difícil o acesso daquelas crianças até o ambiente, era difícil conseguir uma vaga e dava muita dó, né? De você conseguir ter o paciente na sua mão e perdê-lo simplesmente pelo fato de que às vezes a criança não conseguia se adaptar nas primeiras sessões. Então, nós insistíamos, porque talvez ali era o único momento em que aquela criança tinha a atenção de um terapeuta. Hoje, as filas, né, de terapias aí do serviço público são filas enormes, e filas que muitas vezes as crianças ficam anos para conseguir um atendimento. E lá na universidade não era diferente. Então, quando conseguia, nós tentávamos de toda maneira fazer com que aquela terapia fosse maximizada do ponto de vista terapêutico. Perfeito. Eu perguntei essa questão exatamente por conta da abordagem, né? Então, geralmente, os pacientes atáxicos, né, no ambiente aquático, por conta, né, da descarga de peso desfavorecida, a abordagem, às vezes, com apoio, fixação, né, principalmente as fixações distais, de membro superior, membro inferior, elas podem contribuir para possibilidades dentro do ambiente aquático. Né? Um paciente coratetóico com tônus flutuante,
às vezes ele tem um padrão misto, você tem um paciente que ele é coreotetóico, mas ele tem um componente espástico associado, né? Então, você também conseguir direcionar a conduta, né? Ela acaba dificultando essa abordagem, né? Eu queria aproveitar também para comentar a questão que o Zé Renato abordou, né? O aluno, eu percebo isso quando eu dou uma sequência de aulas práticas no ambiente aquático, ele no início tem uma dificuldade muito grande de adaptação, né? Exatamente por falta de experiência prévia, e ele acaba, depois da segunda, terceira aula, se adaptando, e você começa a perceber que ele se solta, né? E aí a importância, né, de você, até por uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, né, ter essa experiência no ambiente aquático, com aulas de natação, com iniciação à natação, eu acho que isso é fundamental para qualquer indivíduo, mas, enfim, de fato, às vezes, por uma determinada dificuldade ou oportunidade, essa experiência prévia ela fica comprometida. Eu tenho duas perguntas direcionadas, eu vou começar com o Zé. Zé, a sua experiência com os deficientes visuais, conta um pouquinho para a gente, como surgiu, qual foi a linha clínica que você atuou, explica para a gente isso aí. Nós tínhamos um grupo, na verdade nós tínhamos horários de formações de grupos dentro do estágio. Então, os alunos eles atendiam de forma individual e todos os dias tinha um momento que nós montávamos grupos, né? Então, esses grupos eram já pré-estabelecidos. Então, nós tínhamos algumas regras para conseguir montar esse grupo. Primeiro, né, que do ponto de vista funcional, todos os pacientes deveriam apresentar o mesmo padrão. Então, era um grupo homogêneo, né? E nós montamos, em parceria com uma faculdade, não, com um colégio aqui da cidade de Guarulhos, que era um colégio onde tinham crianças com deficiência visual total, né? E nós fizemos o convite para que essas crianças pudessem vir participar das sessões de hidroterapia. E assim, eu digo que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive como professor, como terapeuta, porque o deficiente visual, né, nós percebemos muito essa questão da linguagem não verbal. Né? Então, se tivesse talvez aqui um psicólogo aqui, estaria analisando a Andréia, como estaria analisando o Laza, como estaria analisando o Edu, o meu gesto aqui. Né? Então, para o deficiente visual, né, isso fica muito mais marcante. Então, a fisionomia daquelas crianças no momento da terapia era uma coisa mágica, assim, a gente percebia que as primeiras vezes que eles entravam na piscina, né, o semblante, a postura que eles adotavam, a confiança que eles traziam para a gente depois nas outras sessões, era uma coisa assim extremamente grande do ponto de vista de evolução. Então, nós trabalhávamos toda a parte respiratória com essas crianças, nós trabalhávamos toda a questão proprioceptiva com essas crianças, trabalhávamos a questão postural, porque a imagem postural que eles têm, a percepção postural, fica totalmente comprometida. Então, assim, foi um ensinamento muito grande, né, para o professor, que era uma coisa nova, onde eu não tive na minha formação, foi uma coisa nova que aconteceu para todo mundo, e para os alunos também. Foi um momento de muito engrandecimento profissional para mim, como para os alunos também, não tenho dúvidas disso. Posso falar um pouco sobre isso? Claro, André. Vocês não sabem, mas eu também fiz um trabalho de conclusão de curso, né, sobre deficiência visual. E eu trabalhei um tempinho, fiz um estágio na Laramara. E lá tinha uma piscina bem pequena. E eu era estudante do 4º ano e querendo descobrir 1000 coisas. E isso, no final, que o Zé falou, é o mais lindo, emocionante, assim. Você conseguir dar uma consciência corporal para esse deficiente visual, lá era bastante criança, né? Então, assim, além da alegria e tal, mas elas tinham uma consciência corporal quando elas entravam ali, que era, assim, muito legal. Então, você conseguia, com estímulos, trabalhar equilíbrio, coordenação, tudo isso que a gente já falou,
mas esse toque da água era fundamental, assim, foi uma experiência bem legal. Depois eu até tive uma experiência familiar, minha mãe ficou cega durante 10 anos, ela não deixou aplicar nada do que eu estudei, fui até para a Espanha para conseguir concluir esse trabalho, mas com essas crianças da Laramara foi bem interessante a experiência. Até acabou rendendo para nós também um TCC, um trabalho de conclusão de curso, um aluno quis publicar. Uma área muito legal. Publicamos, levamos para congresso, foi bem bacana, assim, bem bacana. Legal, e aproveitando o gancho, Andréia, e os pacientes de alta complexidade, conta um pouquinho da sua experiência com esses pacientes no período de ACD e Einstein. Na ACD não tive muito, não, mas no Einstein a gente teve bastante, né, como era o centro de reabilitação, era dentro do hospital, então os pacientes desciam do leito, do quarto, iam para lá, paciente de UTI ia para lá, paciente da semi-intensiva ia para lá. E assim, o que mais me chamava a atenção era que na verdade, a gente tentava mostrar que na água poderia entrar um paciente com traqueostomia, poderia entrar um paciente com bolsa de colostomia, tinha pacientes ainda com ponto, que é uma coisa que hoje é uma contraindicação, muitas pessoas acham que é uma complicação, até se você não tiver um cuidado. Então, a gente, por exemplo, em relação à cicatrização que já estava com ponto, tal, ou uma ferida, que também era uma contraindicação, a gente ocluía com... Nossa, me fugiu o nome agora, Lê. Tegaderme. Isso, Tegaderme, muito bom. Tem de vários tamanhos, era maravilhoso, caríssimo na época. Hoje acho que o acesso é melhor, antes era só importado. Eu não vi em outros lugares isso daí. E daí, com traqueostomia, eles vinham com uma adaptação, né? Era um tubinho em T, e aí a gente tentava ocluir a outra parte e outro colocava o ambu. E aí a gente precisava de 2 a 3 terapeutas para conseguir ambuzar ali e fazer a terapia. Então, era mais um ortostatismo, era tipo pacientes que tinham muita dor, então fazia um relaxamento na água, tinha pacientes com encurtamentos 1000 lá, até pelo tempo que ficavam acamados, então a gente colocava na água. E as bolsas de colostomia a gente ficava um pouco com medo, tentava esvaziar antes e tal, tentava deixar tudo bonitinho, mas às vezes não dava certo, ou o Tegaderme saía, ou às vezes acontecia algumas coisas que a gente estava a piscina. Mas a gente conseguia atender esses pacientes críticos aí. Os médicos desciam, isso era outra coisa legal, porque você está no hospital, o médico descia, visualizava o que estava acontecendo, bem interessante. Aproveitando, Andréa, aproveitando aí a sua fala, que até é foco dessa nossa live, mitos e verdades. Então, é um mito, na sua opinião, depois eu queria ouvir a opinião do Zé também, do Zé Renato, que paciente crítico não pode ir na piscina, né? Então, acho que tudo que você falou, esse relato que você falou, então assim, se o paciente ele tem a prerrogativa, você tomando os devidos cuidados, dá para entrar. Que nem, eu vou fazer uma pergunta aqui, né, que os alunos podem interagir aí, né? Você claro. Pode entrar com aquele da bexiga, gente, da uretra, catéter. Catéter. Não, mas não é catéter, Lê, quando você... Uripen? Uripen, isso. Pode entrar. Sim. Exatamente. Então, a gente ficava, às vezes, uma enfermeira ficava segurando a bolsinha e a gente fazia terapia, normalmente, 45 minutos lá. Eu acho que até a própria bolsa de colostomia era um grande mito. Nossa, você vai entrar, meu Deus... E se você ocluir, no caso, nós usávamos bastante Tegaderme, né? Então, assim, tinha um trabalho da enfermagem, mas assim, se você faz uma oclusão, é totalmente seguro. Né? Se você pensar, é uma ferida aberta, né? Tem uma ferida ali do lado, tem fezes, que é uma outra contraindicação, se o paciente não controla, e aí pode entrar, não pode entrar, né? Então, imagina a bolsa ali. Mas é isso, demorava quase uns 25 minutos para ocluir e vamos embora. Eu acho que, só complementando, né, fazendo um gancho aí, quando nós pensamos em paciente crítico, né, o que é um paciente crítico? A primeira coisa está aí. O que é um paciente crítico, né? Então,
um paciente com bolsa de colostomia pode ou não pode entrar numa piscina? Né, eu acho que após essa pergunta, assim, a gente não tem que colocar um ponto final na sua justificativa. Não, ponto. Não, vírgula. Devido a isso. Pode. Se isso estiver controlado, se isso estiver dentro dos parâmetros, como, por exemplo, né, o paciente com úlcera de decúbito pode entrar na piscina? Depende, porque nós temos alguns graus de úlceras de decúbito. Se você não tem ali os sinais clássicos da inflamação, já começa por aí, você é um candidato para que possa entrar. Se você tem aquele curativo bioclusivo, você pode colocar esse paciente dentro da piscina. Então, tudo parte do que a Andrea acabou de dizer. Ela passava ali 20 e poucos minutos fazendo o esvaziamento, adequando o paciente para que ele conseguisse entrar na piscina. Então, tudo parte de uma boa avaliação. Você avaliou. Eu acho que não existe uma regra. Né? O que existe são elementos que vão te mostrar que se você pode colocar aquele paciente na água ou não. E tinha toda uma coisa por trás, que, por exemplo, eu falo 20, 25 minutos, sobrava só 20 para você atender. Então, a gente brigava pra caramba, porque, imagina, era todo um trabalhão para entrar na água, ele tinha que chegar meia hora antes, 40 minutos antes, senão não dava, nem colocava na água. Tinha paciente que era crítico no sentido de vinha com oxímetro, vinha lá com respirador, mas tinha pique também. Para você tirar tudo isso, todo acesso venoso e tal, a gente avaliava antes e imagina, você põe 20 minutos, sai da água, tem que conectar tudo isso. Então, vinha a cara como estava na máquina, praticamente. Você falava, nossa, os pacientes do lado olhavam, o que ele vai pôr na água? Vai pôr na água. E tem outras coisas a se considerar também. Num paciente desse, você tem que colocar 3, 4 terapeutas dentro da água. Né? E você não consegue fazer outro atendimento em conjunto. Porque se tem uma outra criança, um outro adulto, enfim, um outro paciente fazendo, por exemplo, um BED-RAGAS, com um outro terapeuta do lado, né? A quantidade de água que se desloca pode ser um fator que vai te implicar, por exemplo, no paciente com a traqueostomia. Sim, então, sim. pode ficar você ali dentro da piscina. Né? Os terapeutas, 3, 4 terapeutas dentro, mais alguns fora, de tamanha a complexidade desse paciente. Por isso que eu digo, né? O que é um paciente complexo, né? Eu acho que nós, assim, pela experiência que a gente tem aqui, acho que todos nós aqui, os 4, nós temos uma bagagem aí mínima de 20 anos atuando nesse segmento. Eu acho que nós pegamos diversas fases, né? Eu acho que a fase inicial, logo que nós começamos a trabalhar, era uma fase de muita insegurança, os recursos eram mais limitados. Eu acho que hoje os recursos, houve uma evolução muito grande desses recursos. Então, permite com que o profissional, no caso, o fisioterapeuta, atue com uma margem de segurança de praticamente 100%, né? A quantidade de acessórios que existem. Sim. Os tipos de tratamento da água mudou muito. Exatamente. Ozônio, antigamente era tudo cloro. Né? André, eu acho que mulher geralmente sofre muito mais do que homem. Cabelo, a questão da roupa, a questão da pele. Por isso que eu tô todo assim, sem cabelo, sem nada. Então, para as mulheres, isso é pior ainda. Hoje, os tratamentos que existem para a água, eles acabam refletindo na qualidade do nosso atendimento. Até que se a gente for pensar, eu deixei de atender muitos pacientes asmáticos que só dele entrar no ambiente da piscina já desencadeava uma crise de asma nele. Hoje, com os tratamentos modernos que tem em relação à qualidade da água, mas pelo ambiente não. Então, muita coisa mudou. Muita quantidade de acessórios que nós temos hoje para utilizar na terapia, né? É uma gama muito grande. Então, isso acabou nos ajudando. Eu acho que quando nós começamos, o que era um supra-sumo era espaguete, né? Nossa, você tinha um espaguete, meu Deus, o espaguete era coisa de outro mundo. Hoje você tem sistema de monitoramento, telemetria subaquática, você tem esteira elétrica subaquática, né? Então, eu acho que nós passamos aí por diversas fases. E os nossos professores, né, os nossos mentores, acho que passaram ainda por situações mais difíceis ainda, né? Certeza. E outra, vai melhorar muito, viu? Vai melhorar com muito. certeza. Eu entendo que o segredo é, obviamente, excluir as contraindicações, mas a linha de raciocínio ela não é simples, porque a maioria das contraindicações elas são relativas. Essa é a grande questão, né? Eu tenho algumas histórias interessantes. Uma delas, um paciente, ele veio encaminhado para o setor
com um diagnóstico clínico de dor lombar, uma hipótese diagnóstica de dor lombar, e uma aluna, ela me chamou, falou, Edu, a paciente ela teve trombose venosa profunda recentemente, fez o tratamento, né? E eu gostaria que você desse uma olhada. Eu conversei com a paciente, ela não tinha nenhuma sintomatologia dessa TVP naquele momento, porém, o que eu fiz? Fiz uma carta para o angiologista, para o vascular, né? Pedindo uma opinião em relação se era o momento, de fato, de colocar essa paciente dentro do ambiente aquático. E o médico retornou com uma outra carta, né, com uma outra solicitação, dizendo o seguinte, olha, tudo bem, ela está apta a entrar no ambiente aquático, mas realize exercícios leves. Era isso que estava escrito. O que é exercício leve para mim? O que é exercício leve para minha aluna? O que é exercício leve para o angiologista, né? Então, nesse caso, obviamente que pela clínica, eu achei interessante incluí-la no programa de piscina terapêutica e deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Então, a gente precisa, obviamente, pesar vários fatores para incluir ou excluir determinadas contraindicações. A nossa audiência é rotativa, enfim, várias pessoas aqui. O Rodrigo Leme de Bragança, lembra dele, Zé? Mandou um abraço aqui para nós. Corintiano roxo. A Simone Almeida, a Ticiane, o Fábio, a Suzana Leme também, de Bragança, mas mora aqui em Guarulhos, Colégio, né? Âncora. Atualmente, né, do Colégio Âncora, Elizabeth Muniz, Marcos Roberto, a Flávia, a Geórgia... Marcos Roberto é palmeirense. Caramba, meu, tem muita gente aqui, cara. A Carla Zéglio, a Márcia Regina, a Mariana Alvarenga. Então, a nossa audiência é rotativa. Eu mando Mariana de São Caetano. Um abraço a todos e aqueles que quiserem deixar uma pergunta para os nossos convidados, fiquem à vontade. Eu quero falar um pouquinho sobre doença neuromuscular. Não dá para falar de hidroterapia e não abordar doença neuromuscular, né? O ambiente aquático favorece, porém, existem alguns cuidados importantes, né, nessas doenças neuromusculares. Então, queria começar com a Andréia, abordar um pouquinho a experiência e os cuidados nessa abordagem com os pacientes que têm o diagnóstico ou hipóteses diagnósticas de doenças neuromusculares. Vou falar uma experiência muito interessante lá do Einstein, que era, a gente fazia parte, né, da equipe de transplante de medula para pacientes com esclerose múltipla. E o médico falava, pode ir para água, pode ir para água. E se a gente pensar, é uma contraindicação, porque a água quente ela leva um cansaço, alguns casos até uma evolução da doença. Mas ele falava, olha, eu já fiz o transplante, tem que tentar reabilitá-lo. Então, assim, foi uma experiência muito boa, realmente os pacientes melhoravam na água. E os pacientes que não faziam parte desse transplante de medula, dessa equipe, pacientes de fora e tal, eu percebi assim, vamos imaginar que ficava no empate, 0-0, porque eles cansavam, aí não evoluíam tanto, mas ao mesmo tempo tinha outros ganhos, né, musculares, ou equilíbrio, coordenação. Então, assim, tem que ver, vai variar de paciente para paciente. Lá na CD tinha mais o que ler? Nós tínhamos pacientes, tinham crianças com Duchenne, né, era bastante. Duchenne era maravilhoso trabalho. Maravilhoso. Eles conseguiram entrar na água. Né, Leandro? A MEP também. E aí vale aqui também ressaltar, né? A Márcia Cunha e a Rita Labronice foram, acho que, as pioneiras no Brasil, né, a trabalharem com as doenças neuromusculares lá com o doutor Acari, da Unifesp, né? Nossa! A Cici também, doutora Cici Veloso Fontes, uma grande amiga, professora também, de neurologia. Então, acho que assim, a Márcia Cunha e a Rita Labronice foram as pioneiras, né, em relação aos pacientes. E nós tínhamos muito, lá na CD tinha família com 2 filhos com amiotrofia, né, espinhal, grave, tipo 1.
E a gente via assim, que a gente conseguia segurar um pouquinho a evolução da doença, né? Sim. A gente conseguia um respiratório muito bom. Então, assim, tinha até paciente que ficava com dificuldade respiratória, porque a própria resistência da água dificultava esses pacientes que já tinham uma fraqueza diafragmática, né? Então, assim, tinham várias evoluções, umas boas, umas maiores, outras menores, mas a gente conseguia. E cada dia, né, Dé? Cada dia era um dia diferente. Então, o paciente vinha numa condição naquele dia, na próxima terapia, na próxima sessão, às vezes ele vinha melhor, às vezes ele vinha mais cansado. Então, assim, todo dia você fazia uma avaliação rápida para bolar os seus objetivos, era tudo ali no momento. Então, o paciente, acho que neuromuscular, requer essa atenção redobrada justamente pelas próprias características da patologia. Às vezes 6 pacientes numa tarde, 6 duchenes, por exemplo. Eu tinha 6 duchenes numa época. E cada um você tinha que ter uma abordagem diferente, tinha que ter a cabeça ali antenada, senão você fica numa mesmice, né? E é tudo muito dinâmico, né? Você pega um paciente com Duchenne, como bem o Laza falou e a Andrea, né? Às vezes ele chega super disposto. Né? Às vezes tem paciente que ele chega totalmente já cansado. Só que aí vai, né, aquela questão da sua expertise como terapeuta, de saber orientar, né, no nosso caso, o aluno, o que fazer com aquele paciente. Às vezes, pelo simples fato, tinha aluno que falava assim, professor, mas ele cansou, mas eu praticamente não dei exercício nenhum para ele. Aí que você tinha que tentar abrir a mente do aluno, como a própria Andrea falou, nós temos a pressão hidrostática. Né? Talvez para nós, né, que não temos dificuldade nenhuma na respiração, ficar com a água até o pescoço, para nós talvez não faça diferença nenhuma. Mas para uma criança que já tem uma capacidade inspiratória reduzida, que a cada inspiração que ele faz, ele tem um gasto energético maior, e esse gasto energético já pode levá-lo à fadiga, e se você estiver o levando à fadiga, você vai estar ajudando a progressão dessa doença, e não retardando a progressão dessa doença. Então, não colocava esse paciente na água? Coloca, mas coloca em flutuação. Você tira essa questão da pressão hidrostática. Tem como você jogar um pouco com a temperatura da água. Né? Então, tem algumas variáveis também, porque é muito triste quando chega o momento que você tem que desligar essa criança da piscina. Né? Porque, às vezes, ali é aquele ambiente onde ela se sente bem, é um ambiente onde ninguém precisa ficar pegando nela, talvez seja um ambiente, o único ambiente, eu arrisco a dizer, o único ambiente que ele consiga realizar uma marcha sem ninguém estar pegando nele, sem ele estar segurando em lugar nenhum. E você virar para o pai e falar, pai, ele vai ter que parar de vir porque a piscina está levando ele à fadiga. Então, muitas vezes, o que eu fiz? Né? A nossa piscina era uma piscina literalmente terapêutica, onde nós trabalhávamos numa temperatura de 34, 35, 36 graus. E eu chegava ao pai e falei, pai, ele tem indicação ainda para hidroterapia, no entanto, a minha piscina não é adequada para ele. Mas se você levá-lo em uma academia, onde se trabalha numa temperatura de 29 graus, de 30 graus, ele ainda vai continuar a fazer a terapia na água. Mas eu não tenho como modificar a minha temperatura da água somente para ele. Senão eu deixo de atender muitos outros pacientes, aqueles pacientes espásticos, que a gente sabe que a temperatura vai ajudar muito na adequação do tônus, então não tinha como estar modificando. Então nós encaminhávamos, né, esse paciente para um outro serviço, justamente para não tirá-lo da água, né, de tão bem que esse paciente dava. Então, assim, tem muita coisa para se analisar quando você fala em paciente com uma doença progressiva, né? Esclerose lateral amiotrófica, Duchenne, todas as outras miopatias, né? Então tem muita coisa para se avaliar. E até aproveitando aí, desculpa, Du, e é um ponto que a gente tem que fortalecer isso desde a academia, né? Desde da graduação na faculdade para os alunos. A Andrea também com vivência acadêmica de longa data, o Zé, acho que todos aqui, nós 4, que realmente de ter essa sensibilidade, né? Claro que o aluno ainda, pela inexperiência profissional, ele ainda sai com aquele certo medo, receio. Não, mas professor, quando ele vai atender, ele fica até com medo de colocar a mão no paciente, né? Todos os cuidados. E realmente isso, como o André falou, o Zé Renato também falou, as possibilidades existem. É claro que você tem sempre que zelar pela segurança acima de tudo,
né? E a fazer a avaliação. É claro que a sua avaliação ali no momento e verificar tirar do recurso, que é a água, o seu melhor. Então, o que é realmente o melhor? Perfeito. Eu acredito que, de fato, a fadigabilidade seja um dos principais cuidados, né? Principalmente orientar muito bem o paciente em relação à velocidade, à frequência que ele realiza determinado movimento, porque às vezes o paciente ele tem essa falsa impressão, né, de quanto mais eu realizo o movimento, mais forte eu vou ficar, e não, na verdade, você tem a fadigabilidade como uma característica, enfim, importante aí para essas situações clínicas, né? E em relação às intercorrências, né? O Zé comentou que ele fez um curso de salva-vidas, e o que te levou, Zé, a fazer esse curso? O que te motivou a realizar esse curso? Porque é um ambiente onde os riscos são maiores, riscos de queda, escorregar. Imagina, por exemplo, uma mãe trocando uma criança na maca e essa criança ela cai na maca, precisa ter muitos cuidados, né? Então, o que te levou a fazer esse curso e, enfim, quais foram os protocolos aí, ou os cuidados nesse período que você supervisionou? Uma frequência de pessoas muito grande no ambiente que você considerou, e depois eu vou fazer a mesma pergunta para a Andréia. Bom, assim como a minha fala inicial, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em academias. Então, não era uma piscina terapêutica, era uma piscina de natação. Então, era uma piscina que tinha 25 metros, onde ela começava com 1 metro de profundidade e terminava com 2 metros. Do mesmo modo que eu estava ali fazendo o meu atendimento com o meu paciente, né, tinha uma outra pessoa nadando, fazendo natação, uma sessão de hidroginástica, né? E eu me senti na obrigação, falei assim, poxa, eu estou aqui no ambiente aquático, eu sou responsável não apenas pelo meu paciente, eu sou responsável por todos que estão aqui. De uma forma indireta, eu sou responsável por aquelas pessoas que estavam ali, né? Eu falei, tá, se uma pessoa aqui, ó, ela passa mal, se uma pessoa, ela tem uma crise de ansiedade, né, e vem para cima de mim, vem para cima do meu paciente que eu estou com uma criança no colo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? E eu comecei a pesquisar, né, quais eram os cursos que existiam de primeiros socorros na piscina, de salvamento aquático. E eu optei por fazer um curso no Clube Baby Barione, que fica aqui em São Paulo, que é um curso dado pelo Corpo de Bombeiros. Tanto é que nas épocas de alta temporada, então nos litorais, nas represas, né, tem muitos bombeiros que trabalham, mas são bombeiros freelance. O que são bombeiros freelance? Não é aquele bombeiro, né, que prestou concurso no bombeiro, passou e vai seguir carreira. Não, ele é contratado somente para determinados períodos. Então, essas pessoas que treinavam, faziam o treinamento para esses determinados períodos, faziam esse curso de salvamento aquático. E lá, Edu, Laza e André, né? Para mim, assim, foi um divisor de águas. Eu aprendi tanta coisa. Lá eu fiquei 1 mês fazendo curso. Era o dia inteiro fazendo curso. Fiz nas férias. Era o dia inteiro fazendo curso. Então, lá eu aprendi manobras de resgate aquático, manobras de ressuscitação, como se comportar numa questão de afogamento, como se comportar numa questão de ansiedade do indivíduo, né? Eu não falo paciente, do indivíduo, porque lá eles não abordam como paciente. E uma das primeiras aulas que eu sempre dava, e eu faço isso até hoje, quando eu vou dar uma aula na pós-graduação, eu sempre guardo lá alguns minutos para falar, de forma, obviamente, resumida, aquilo que eu aprendi no corpo de bombeiros. Eu digo que quando eu explico isso para eles, eu falo, vou mostrar para vocês algumas técnicas de como que você faz para se desvencilhar no caso de um afogamento, porque é verdade, quando a pessoa está se afogando, ela vê em você o porto seguro, então ela vai querer segurar em você. E ela pode te trazer para baixo. Então, uma das manobras que você faz é tentar você dominar a sua vítima e não a vítima ficar segurando em você, porque ela te traz para baixo. Então, eu digo para os alunos, né, que eu vou mostrar aquelas técnicas para eles, mas que eles nunca precisem utilizar. É a mesma coisa, né? Eu costumo brincar com os alunos. Sabe quando você faz um seguro contra incêndio na sua casa? Você paga rezando para não ter que usar.
né? É a mesma coisa, você tem que dominar essas técnicas e que você nunca precise utilizar, mas você tem que dominar. Se você dominar, você vai se sentir mais seguro. Se você dominar, você vai se sentir mais capaz. E você passa essa segurança para o seu paciente. Então, o que eu aprendi nesse curso, né, Edu? Manobras de ressuscitação, manobras de manejo de uma vítima dentro da água, como retirar essa pessoa dentro da água sozinha. Né? A pessoa muito maior do que eu consigo tirar da piscina de uma forma bem tranquila. E não é força, é técnica. Isso que eu mostro para os alunos. Eu costumo mostrar para os alunos também, quando a pessoa vem e te agarra, é como se fosse uma defesa pessoal. Como é que você faz para se desvencilhar dessa pessoa, né? E fazer com que ela tenha consciência de que ela não precisa segurar em você. Você que tem que passar segurança para ela. E nisso você consegue trazê-la mais para a borda da piscina. Né? Então, tudo isso eu tentei adaptar. Eu deixava materiais específicos na borda da piscina, porque algumas manobras exigiam alguns materiais específicos, como, por exemplo, aqueles tapetes de EVA. Né? Pedaços de tapetes de EVA pode ter a diferença entre você salvar uma pessoa ou deixar ela morrer afogada. Né? Então, eu tentava passar isso para os meus alunos, para que, numa eventualidade, eles conseguissem, se precisassem utilizar, estivessem preparados para isso. Perfeito. E lá na CD, Andréia, como é que funcionavam os protocolos? Enfim, você tinha no Einstein também, porque são serviços de fluxo muito grandes, são 6 horas ali atendendo, né, paciente e com fluxo muito grande. Tinham algumas exigências, alguns protocolos? Está desligado o microfone, Andréia, seu microfone está fechado. Uma abordagem importante na piscina, que a gente tem que lembrar, que a gente tinha muito lá no Einstein, era quando o paciente, por exemplo, passava mal na água, ou tinha um infarto, né? Como é que você vai usar o desfibrilador, por exemplo? Não pode, está molhado. Então, era uma coisa que a gente falava com todos os estagiários, todo mundo que entrava lá, ó, tirou, já chama a equipe que tinha lá código amarelo, código vermelho, depende do que está acontecendo com o paciente, né? Parou de respirar, parou de bater o coração. E aí a gente tinha que enxugar todo o paciente rápido e usar o desfibrilador. Então a gente tinha uma paura disso daí, que, se acontecer alguma coisa comigo, eu tô com o maiô molhado, vamos tirar o maiô, o que vai acontecer? Era isso. E essas instituições, como são muito grandes, então era muito plano de catástrofe, né? Então isso que o Zé falou, não tinha não, a gente não sabia isso. Chamava alguém, telefonava, a gente tinha como evacuar. Mas em relação a afogamento, essas coisas, não. Perfeito, perfeito. Agora são 20 horas e 59 minutos, então estamos aí no final da nossa live. Já, né, Zé? E antes de passar para as considerações finais dos nossos convidados, né, dar um recado que essa live ela fica disponível no canal do YouTube da FLZ4, então eu convido a todos para entrarem lá no canal do YouTube, se inscreverem, curtir os vídeos, assistir também as lives anteriores e também entrar no nosso site www.flz4.com.br. Então, lá tem todos os serviços de consultoria, os cursos, né? Tem o Fale Conosco e também vem uma novidade por aí, até o final dessa semana, o blog da FLZ4, que é o segundo item aí do nosso planejamento estratégico em relação ao site. Então, eu convido a todos aí para visitarem o site e também as redes sociais da FLZ4, Facebook e Instagram. Deu para perceber, todos que estão nos ouvindo, que, de fato, a fisioterapia aquática ela é um mundo sem fim. Nós não abordamos nem situações de pacientes ortopédicos, atletas, pacientes reumatológicos, né? Possibilidades infinitas. Mas, obviamente, que eu resumiria, né, para as minhas considerações finais, antes de passar para os nossos convidados, a importância da avaliação, a importância, obviamente, de você procurar traçar uma conduta baseada, né, no que essa avaliação te aponta, no que essa avaliação te mostra, e, sem dúvida nenhuma, o registro de tudo que você faz no ambiente, né? Isso é importante, a evolução, né, o prontuário, exatamente para você se proteger como profissional de, enfim, possíveis situações que
está sujeito a acontecer num ambiente como esse. Então, eu passo aí para as considerações finais para o meu grande amigo José Renato Romero. O papai está assistindo aqui, viu, Zé? Ele, palmeirense roxo, né? O seu João está assistindo aqui. O seu João, você está falando? É. Seu pai. Bom, eu agradecer o Eduardo Filoni, Leandro Lazareschi, a professora Andréia, pela oportunidade de estar aqui tendo esse bate-papo. Edu, como você bem disse, né? Dava para a gente ficar a noite inteira batendo esse papo gostoso. Quando a gente fala com aquilo que a gente tem uma certa experiência, com pessoas que a gente conhece, que deixa a gente à vontade também, torna-se muito gostoso e passa muito rápido, né? Então, nós teríamos aí como discutir muitas outras coisas ainda dessa forma bem tranquila. Eu costumo dizer, a fisioterapia, né, ela é nova, como um todo, né? E a hidro não é diferente. A hidro, ela requer muito estudo ainda, precisa de muita evidência clínica, precisa de muita comprovação, né? Então, para essas pessoas que estão nos ouvindo ou que vão revisitar essa gravação aqui, né, que tenham esse olhar, né, como bem o Edu disse, registrar tudo, né, não só a avaliação, como a evolução do paciente, que técnica que você está utilizando, quais foram, né, as manobras que você utilizou para conseguir alcançar aquele resultado com o seu paciente, registrar, investigar, estudar, que nós da fisioterapia estamos muito carentes disso aí, e eu vejo um futuro aí bem promissor do que diz respeito à piscina, porque eu sou suspeito para falar, mas é excelente, excelente, é um meio excelente para que você consiga aí ter bons resultados com o seu paciente. Obrigado, Zé. André, mais uma vez também, obrigado pela presença, muitos anos aí, acho que a gente não se encontrava há pelo menos uns 15, 16 anos, né? Então, mesmo que virtualmente, é sempre um grande prazer conversar com você. Enfim, tivemos oportunidades e aprendizados muito bacanas lá na Uniban, com o Ricardo, com o Aldanubis, né? Com uma equipe, enfim, maravilhosa, grandes amigos que fizemos por lá. Então, já fica aqui meu agradecimento e passo a palavra para as suas considerações finais. Foi um prazer falar aqui com vocês, relembrar vários momentos e discutir esses conhecimentos que são importantes. Eu deixo minha consideração no sentido que a gente não falou muito do ambiente de trabalho, né? A profundidade da piscina, a temperatura, a ventilação, barulho, tudo isso é muito importante para um bom trabalho. A avaliação, sem ela, eu acho que fica um trabalho restrito. E que a gente tem que pesquisar muito, estudar muitos cursos da área, para que a gente consiga atender essa gama toda de pacientes. Hoje tem pilates na água, tem tudo que você possa imaginar na água, né? É um ambiente lúdico, um ambiente que eu acho que alguns pacientes, até com depressão, com a parte psicológica, a gente consegue abordar. E é isso. Perfeito, obrigado, Andréia. De fato, né, é um mundo de possibilidades, terapia crânio-sacral no ambiente aquático, tem vários fisioterapeutas fazendo essa abordagem, que são técnicas parasimpaticotônicas. Eu sou apaixonado por terapia crânio-sacral, acho que, de fato, é um mundo de possibilidades. Eu agradeço mais uma vez a presença. Leandro, suas considerações finais, meu amigo. Queria agradecer muito a Andréia, uma amiga aí de longa data, e uma companheira de trabalho, uma amiga particular. Aprendi muito com ela, tenho muito respeito por ela, né, não só por ela, mas pelo marido dela, Dr. Maurício Pegoraro, um grande amigo, excelente ortopedista, o melhor ortopedista pediátrico do Brasil, Dr. Maurício Pegoraro. Zé Renato, também um grande amigo de longa data. Queria muito agradecer. Eu acho que aqui nós tínhamos uma conversa aí, acho que para ir a noite inteira, né? E Zé também, um amigo de longa data, um grande mestre, também aprendi muito com ele.
Queria deixar aqui um abraço, né, para algumas pessoas que eu não podia deixar de esquecer. Rafaela Ocano Jimenez, né, uma grande amiga também, uma profissional que levanta muito a bandeira da hidroterapia, né. Ela André... tá ouvindo? Hã? Ela tá ouvindo aí? Ah, deve estar. Se não tiver, ela vai ouvir essa gravação, porque... Um beijo. Um carinho muito grande por ela, André Escarlato, eu acho que todos os nossos amigos lá que nós fizemos na CD, né, que foi também uma grande escola lá no Einstein, e de fato, eu acho que a Hidro ainda é muito carente de publicações científicas, né, eu acho que nós temos ainda muito para desbravar, mas acima de tudo, eu acho que é um passo, né, nós temos que realmente iniciar, e eu acho que nós 4, se somarmos aqui o nosso tempo de experiência vai dar mais de um século, né? E acho que nós vivemos algumas fases, né, da fisioterapia aquática no Brasil. Então, eu acho que nós estamos deixando aí um legado muito grande, né, para os nossos alunos, aqueles que ficam aí, né? E que realmente, né, eles tenham todo esse carinho, toda essa dedicação que nós tivemos, eu tenho certeza que nós 4 e muitos outros profissionais da nossa geração, aquela atenção especial ao paciente, acho que todo mundo tem uma história que marca, né, aquele brilho no olhar do paciente, acho que isso é o que realmente faz valer, né, os nossos esforços aí de estudos e etc. Então, eu queria muito agradecer a vocês pela disponibilidade aí de vocês estarem aqui com a gente. Deixo já um convite em aberto, né, para mais uma live, né, falando de hidro. Acho que a gente tem bastante assunto ainda para falar de hidro, né? Eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo vão, pelo menos os comentários aqui, muitos comentários positivos. Então, muito obrigado a vocês, Dé, Zé, Edu, foi realmente sensacional. Ah, legal. Obrigada, gente. Boa noite. Foi uma delícia mesmo. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos. E aqueles que quiserem depois, compartilhem essa live e também assistam, né, no nosso canal do YouTube, tá bom? Hoje foi uma audiência maravilhosa. Queria agradecer demais a presença de todos e um forte abraço. Boa semana e na terça-feira que vem tem mais. Um abraço. Um abraço, gente. Um abraço, André. Obrigado, Edu, Lázaro. Obrigado, um prazer. Tchau, tchau.